Elaboramos esse pequeno esboço para explicar por que réus condenados em primeira instância podem responder em liberdade. Percebamos que tudo se inicia no artigo 5º, parágrafo 57 da Constituição Federal, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, toda a discussão ela acontece, em primeiro lugar, sobre essa frase, certo? O que é que acontece? Antes de 2009, aconteceu uma interpretação conforme que o pessoal chama no direito constitucional, que é a interpretação conforme a interpretar a Constituição conforme ela preceitua uma interpretação literal. Então, primeira vez nessa interpretação, acho que foi em 2009, daqui a pouco eu me confirma. Em 2009, os ministros do STF disseram, não, antes disso, todos os tribunais utilizavam o trânsito em julgado como? Entendendo que o trânsito em julgado era quando não houvesse mais nenhum tipo de recurso a ser visto pelos tribunais superiores. Então, todo mundo entendia, por óbvio, que se uma pessoa fosse condenada em primeira instância, vou colocar aqui, primeira instância, ela... Ai, que bom. Essa pessoa, ela não era considerada culpada ainda, porque ela podia recorrer uma vez ao tribunal e depois as instâncias mais superiores do que o tribunal, que são STJ e STF. Beleza. Aí todos os juízes aqui desse tribunalzinho aqui, ou então até daqui da primeira instância, argumentavam, não só os juízes, mas todos os operadores de direito argumentavam que o trânsito em julgado só acontecia quando não houvesse mais nenhuma instância a ser percorrida. Beleza? Beleza. Aí o que é que acontece? Durante muito tempo, isso foi o que foi preconizado para todos os julgamentos, principalmente nos julgamentos do Tribunal do Júri, quando condenavam uma pessoa em primeira instância, ela recorria para ver se tinha direito a, ao menos, responder em liberdade, porque ainda não se poderia considerar esse sujeito como um sujeito culpado, realmente, né? Pois bem, o que é que acontece? Devido a vários fatores, eu vou citar só um. Uma morosidade do judiciário. Começou uma revolta, né, popular, porque existiam vários crimes graves que alguns autores desses crimes ainda responderiam em liberdade. E aí, muitas pessoas que discordavam de ver algum assassino solto, essas coisas todas, começaram, ao invés de pedir uma aceleração de julgamento do judiciário. Por quê? Porque demorava muito para o judiciário rever os recursos em segunda e vou colocar aqui terceira instância, mas eu acho que isso daqui está errado. Demoravam, sei lá, 5, 10 anos para se chegar ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Muitas pessoas começaram a pedir que a partir da segunda instância já se pudesse condenar o indivíduo. Julgá-lo como a sentença penal condenatória estando transitada em julgado. O argumento dessas pessoas eram, de novo, que em outros países as pessoas não tinham tantos recursos. Isso é mentira. Todos os outros países que têm um direito penal parecido com o Brasil, eles preconizam também o trânsito em julgado. O problema não.
O que tem a favor desses outros países é que eles não demoram para julgar esses recursos. E as pessoas pensam que é igual, mas não é. A justiça é muito mais célere do que a brasileira. E aí, ao invés de pedir para que haja uma rapidez de revisar os processos e julgar os recursos, atacam, no meu ponto de vista, erroneamente, o pedido para que a segunda instância seja considerada como trânsito em julgado. Pois bem, aí o que é que acontece? Bom, após a Constituição de 88, aí a gente tem o que eu expliquei aqui, ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Beleza. Aí chega aqui em 2009, que hidrocou feio. Pronto. Em 2009, o STF assentou que era inconstitucional, como eu já expliquei, a execução antecipada da pena. Aí a votação foi por 7-4. Beleza. Em fevereiro de 2016, e aí começa outro problema. Qual outro problema? Isso daqui, essa épocazinha daqui, foi quando começaram a processar o ex-presidente Lula, que voltou, os revoltados voltaram a pedir que o trânsito em julgado fosse considerado em segunda instância. Beleza. Isso aqui ainda não foi em 2016, certo? Que aqui ainda em 2016 ainda... Veja como são as coisas, né? Mesmo placar, beleza. Aqui, ó. O plenário alterou afirmando... Pronto, então é isso aqui. Então, realmente, ó, o plenário alterou a jurisprudência afirmando ser possível a prisão após segunda instância. Por quê? Porque estava em trâmite o processo do ex-presidente. Na ocasião, a guinada jurisprudencial foi capitaneada pelo ministro Teori Zavascki, que faleceu. O entendimento foi firmado em um remédio heróico, quer dizer, só dizia respeito ao caso concreto. A mudança gerou insegurança jurídica, porque os próprios ministros passaram a decidir de maneira monocrática de formas distintas. Então, beleza. Aí começou realmente uma zona, né? E o que é que acontece? Em 2016 aconteceu isso porque estava uma pressão popular muito grande nas cortes superiores, porque estava demorando muito o processo para ser julgado, enfim. Passou de 2016 até, cadê aqui? 2019. O presidente Lula já estava preso em segunda instância, como todo mundo lembra, né? Que ele ficou preso durante algum tempo. Preso em segunda instância, quer dizer, condenado em segunda instância, mas que com essa decisão aqui do STF de 2016, ele tinha que estar preso. E aí, em 2019, o STF volta a proibir a prisão em segunda instância, não mais considerando essa prisão como transitada em julgado, que é o mais correto, que está literalmente na Constituição isso, né? Então, em 2019, o STF voltou a proibir a prisão em segunda instância e foi por esse motivo que o presidente Lula foi solto. Foi solto em 2019, porque proibiram a prisão em segunda instância. E aí pronto, beleza. Aí feito esse aparato histórico, né? Aí algumas considerações para terminar essa aula que já está longa. O que eu quero dizer mais? Bom, primeiro ponto, antes de terminar. Boate Kiss. O julgamento foi agora, em 2021, né? Os réus, eles foram condenados em primeira instância.
o que é que o tribunal do júri condenou, o juiz aplicou a sentença. E o que é que os advogados fizeram? Recorreram para o tribunal. Conseguiram a liberdade dos réus condenados. E aí, o que foi que aconteceu? O Ministério Público, olha que viagem, olha a insegurança jurídica aqui. O Ministério Público chegou e disse para o STF: ei, STF, mande eles ficarem presos porque eles foram condenados. Mas, e aí o que é que aconteceu? Uma outra decisão monocrática do presidente, foi uma decisão monocrática, não foi o Dias Toffoli, foi aquele cabeleira, daqui a pouco eu lembro o nome dele, o carioca. Aí ele, monocraticamente, mandou, derrubando a decisão do tribunal, mandou que os réus da Boate Kiss fossem presos, estivessem lá